de pensar sobre o mundo como ficava na sua adolescência. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje, eu, Charlie Souza, estou aqui com a Mariana Paixão. Tudo bem, Mari? Oi, tudo Tranquila? bem? Uhum. Show de bola. Hoje o nosso tema é sobre superação do medo de errar. Tema muito importante aí para os jovens, seja aplicantes da Invex ou pessoas que buscam uma qualificação das próprias posturas, né? Muito importante falar sobre isso. Então eu vou começar falando o mini currículo da Mari. Ela tem 18 anos, é natural do Rio de Janeiro, reside também no Rio de Janeiro, graduando em Pedagogia e é voluntária da Conscienciologia desde 2022, da Associação Internacional de Inversão Existencial, a Sinvex, e do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC. É isso? Isso mesmo. Show de bola. Então, Mari, para começar a nossa entrevista, gostaria de saber de você o que é o medo de errar. Então, o medo de errar ele é mais um sentimento, assim, uma emoção, porque o medo, ele é uma emoção. E aí, a consciência que tem esse medo de errar, ela sempre fica pensando, prematurando, refletindo sobre a possibilidade de errar. Então, é meio que um pouco de ansiedade de você tentar estipular, assim, o que vai acontecer, e sempre de uma forma negativa, né? Sempre pensando que, eu vou errar, com uma visão pessimista. E aí isso vai gerando algumas reações emocionais. Entendi. E qual que foi a sua motivação para pesquisar sobre esse tema? Então, é porque tá relacionado ao meu passado, assim. Passado intrafísico mesmo, até. Eu lembro que eu tava pensando no que escrever pro SIG. A motivação foi realmente escrever pro SIG, desenvolver a escrita. E eu queria achar um tema que tivesse relação comigo, que eu tivesse teática mesmo no assunto. E aí, pensando, eu refleti sobre a minha trajetória, e principalmente da vida escolar, e cheguei nesse tema. Legal. Para quem não sabe, às vezes a pessoa está assistindo aqui o Teática Inversiva pela primeira vez, né? O SIG é o Simpósio do Greenvex, que é um evento onde a gente reúne diversas pesquisas sobre inversão existencial. E aí a gente reúne uma série de um grande número de inversores que acabam apresentando as casuísticas pessoais deles. Então vai ter tudo a ver aqui o nosso Teática com a sua própria casuística, né? Que é a ideia de teoria e prática na inversão existencial. Bem bacana. Então, como o medo de errar pode atrapalhar as relações afetivas com as pessoas? Então, o medo de errar, ele atravanca um pouco a sua manifestação, porque você não consegue ser autêntico, você fica sempre com medo, daí você inibe seus posicionamentos, suas posturas, sua forma de agir, e essa questão da inautenticidade acaba afastando muitas relações, acaba criando relações baseadas em incertezas, em verdades, então atrapalha desse jeito. Sim, acaba até muitas vezes ficando numa superficialidade, Sim. justamente porque você não é quem você realmente é, né, com as pessoas. Acaba atrapalhando por você, às vezes, ter medo de, às vezes, demonstrar posturas, às vezes, trafarísticas que você tem, mas isso é natural porque a gente vai sempre qualificando, né? Então acaba que você, muitas vezes, por tentar ter uma visão só traforista, você acaba sendo mais trafarista, errando mais. Então, agora eu queria saber como que se dá o medo de errar. Na sua visão, o que está por trás do medo de errar? Então, eu escrevi um artigo sobre isso, né? E para entender um pouco como funciona o medo de errar, eu separei em consequências e causas desse medo. Uma das causas, o que está por trás, né, o que gera esse medo, é a questão do temperamento. Você já tem um temperamento que propicia mais uma visão trafarista, às vezes um temperamento mais bélico, né, que acaba gerando mais picuinha com as pessoas, e aí você tenta repreender isso para não acontecer, ao invés de superar, né, ao invés de eliminar esse traço. Daí tem questão museológica também, uma das causas da errofobia, porque você está convivendo num contexto em que outras pessoas têm medo de errar, ou outras pessoas inibem a sua manifestação, ou até, não só pessoas, mas contextos, algumas situações. E aí é preciso que a gente tenha uma postura mais pra frente mesmo, de enfrentar os problemas e se desenvolver assim. E tem a questão da Seriex também, que às vezes várias vidas a gente cometeu alguns erros que prejudicou muitas pessoas, às vezes de grupo de pessoas, e a gente carrega aquilo, né, pesado ainda, não fez uma limpeza nisso. Então pode afetar nessa questão do medo de errar. Bacana. Novamente, para quem está assistindo pela primeira vez,
dentro da conscienciologia, a gente estuda o paradigma consciencial. Então, todas as pesquisas que a gente apresenta aqui, experiências pessoais, são pautadas no paradigma consciencial, e uma das premissas do paradigma é a multiexistencialidade, ou seriaxologia, que é a existência de vidas passadas. Então, eu explicaria, por exemplo, por que a gente tem, às vezes, traços, primeiro, ideias inatas, né? A gente, às vezes, tem talentos que a gente desperta rapidamente nessa vida, ou por que a gente tem traços, às vezes, que se manifestam com tanta intensidade, né? Isso explicaria, é uma hipótese, né, que a gente traz dentro da conscienciologia. Então, aqui o que a gente traz é pautado na multiexistencialidade. Ok, agora, você falou, inclusive, sobre autoinibição, né? Sobre o medo de errar, por exemplo, ser causado por o jovem, às vezes, acabar inibindo a própria manifestação real dele. Então, eu queria ver contigo qual que é a relação do medo de errar com a autoinibição do jovem. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Uhum. Então, o medo de errar, ele vai, de fato, inibir essa manifestação. Essa é a relação entre uma coisa e outra. Por quê? Porque você vai ter esse receio de demonstrar um traço que às vezes você não quer, que você não acha tão congruente. Uhum. Daí uma dica que eu daria, e eu também estou tentando fazer isso, né? Os trafares que a gente tem, que é normal, né? Pela nosso ciclo evolutivo, assim. Uhum. A gente sabe pesquisar sobre ele, sabe a existência dele e tentar melhorar. Ao invés de ficar com a visão de, eu vou esconder pra ninguém ver. Sim. Não, assim, se ele aparecer, tudo bem. Mas eu vou trabalhar para que ele seja... Ele diminua, né? Então, acabe transformando um trafá talvez em um trafó, utilizar aquilo que eu achava que não tinha tão bem... que não era tão cosmoético em algo mais cosmoético. Uhum. Muito bom. E como que o medo de errar, na sua visão, pode atrapalhar os jovens no desenvolvimento pessoal deles? Você já comentou um pouco aqui, né? Mas se quiser também trazer alguma casuística de alguma situação em que, por você ter medo de errar, acabou atrapalhando no teu desenvolvimento. É uma boa pergunta essa daí. Eu vou trazer uma casuística, que acho que fica bem mais explícita, né, essa questão. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Sim. Então, eu ficava sempre, assim, na retaguarda. Quando tinha alguma atividade, por exemplo, na escola, né, no ensino médio, assim, de apresentar alguma coisa, eu esquivava, não fazia. E aí eu lembro de uma vez que eu estava na sala de aula e aí o professor perguntou uma questão, assim, sabe? Essa questão aqui é qual alternativa? Daí um monte de gente falou, assim, algumas foram erradas. E aí eu sabia que a minha resposta estava certa. Sim. E aí eu não falei. E valia um prêmio, sabe? Assim, coisa boba. Daí eu não falei. E depois que eu vi que... Depois que eu tive a confirmação, eu vi que realmente estava certa a minha questão, eu fiquei... Por que eu não falei? Eu podia ter ganhado, né, o negócio. Sim. Mas eu preferi me conter pela dúvida se realmente estava certo ou não. Então, essa questão da autoconfiança é muito presente, né? De não ter essa autoconfiança em si, no medo de errar. E é um tema que eu tenho estudado agora mais sobre autoconfiança. Bacana. Eu também já passei por isso na época da escola. É comum, né? Às vezes, ao apresentar trabalhos também, ter o medo de... o que os outros vão pensar, né? Medo de errar. Muito interessante essa casuística, bacana. E assim, uma consequência de esse medo de errar é, às vezes, a pessoa querer acabar agradando todo mundo, né? Acaba até, às vezes, manifestando a síndrome do bonzinho. E isso ocorre muitas vezes por falta de autoposicionamento. Pode, inclusive, a pessoa acabar sendo manipulada por isso, né? Então, isso pelo menos aconteceu comigo até na época da faculdade. Agora estou no segundo ano da faculdade, mas durante o primeiro ano eu percebi que, às vezes, fazendo alguns trabalhos com os meus colegas... por ter medo de errar ou de, às vezes, o que eles iam pensar, de eu trazer uma ideia nova, eles não concordarem, acabava inibindo essa ideia, podendo, inclusive, contribuir com o grupo, mas acabava sendo manipulado, deixando eles tomarem controle da situação, às vezes. Sim. Então, acabava mais prejudicando do que ajudando essa postura. Gostaria de saber se isso já aconteceu contigo também, de alguma vez, por ter esse medo de errar, por não ter esse posicionamento, você acabar se inibindo. Tem alguma casuística pessoal disso? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes já aconteceu comigo, principalmente na época da escola, antes de eu realmente pesquisar sobre isso. Depois que eu comecei a pesquisar, eu fiquei mais atenta nos meus posicionamentos e comecei a superar, né? Mas antes, assim, no período da escola, até no ensino médio, mais ou menos, eu apresentava muito isso. Daí, engraçado que na faculdade, depois que eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a escrever, né? Então,
eu tenho percebido mais quando eu entro nisso de não querer falar um posicionamento meu. Às vezes, por exemplo, no trabalho em grupo, eu acho que a gente está levando o trabalho por uma forma que eu não gostaria muito. Uhum. E eu acabo não falando só pra fazer, sabe? Aquela boa vizinhança, pra todo Sim. mundo ficar feliz, agradar É. todo mundo assim. Às vezes acontece também, mas eu percebo mais agora. Ah, legal. Tá sendo bem legal. Bacana, muito bom. Mas tem vários de trabalho, assim, até em amizades mesmo, alguma postura que não me agradou, que, tipo, me prejudicou de alguma forma, eu fiquei chateada, ao invés de eu falar, eu fico pensionizando mal, assim, sabe? Sim. De, eu não gostei, não sei o quê. Ao invés de falar e tentar resolver, fazia muito isso também. Uhum. E às vezes é uma postura sutil, e aí uma entra a postura importância de sutil. você ter detalhismo para conseguir reconhecer, né? Aham. Essa própria postura, para fazer essa reciclagem. Muito bom. Inclusive agora, eu gostaria de saber quais estratégias você utilizou e ainda está utilizando para superar o medo de errar. Falar mais. Boa. Primeira coisa, porque pra mim o medo de errar inibia principalmente falar, me posicionar. E até energeticamente também, um posicionamento mais energético. Eu Sim. sou um pouquinho mais, acuada assim. Então, essa questão de me expor, de me colocar na chapa quente, assim, tem um trabalho pra fazer em grupo e tem que apresentar, eu vou falar. Legal. Eu vou tentar, assim, articular o máximo possível. Se eu não gostei, eu falo não gostei. Se eu gostei, eu afirmo também. Então, expressar o que eu penso também. E outra coisa, não é só expressar o que eu penso. É pensar também na cosmoética, em como é que esse meu posicionamento vai ajudar mais. Às vezes eu não gostei de uma situação, se eu falar naquele momento, não vai ser o ideal. Então é importante a gente ter essa noção de cosmoética e interassistencialidade, que é uma coisa que eu penso muito no meu dia a dia agora. Legal, muito importante pensar sobre isso mesmo. Também é importante saber que você não vai sempre acertar, né? Então, é normal você errar em alguns contextos. Claro, sustentar o erro também é equivocado, mas se você está buscando superar esse medo de errar menos cada vez, você está no caminho certo, né? Está sendo mais cosmoético. Muito bom. Agora, eu gostaria de saber com relação ao Greenvex. Para quem não sabe, às vezes também está conhecendo esse termo pela primeira vez, né? O Greenvex é o Grupo de Inversores Existenciais, que é um grupo de jovens que aplicam a técnica da Invex e estudam, fazem pesquisas sobre a inversão existencial. Tá? Então, eu gostaria de saber como que o Greenvex te ajudou a superar o medo de errar. Poderia comentar? Então, o Greenvex, ele, como você falou, é um grupo de pesquisa em vexologia. Então, a gente está lá com esse objetivo de desenvolver GESCONs, de aprofundar o conceito de Invexes, alguns pontos, né? E por ser um grupo de debate, de foco na escrita, em mental somática, a gente tem que se expor e a gente tem que ajudar o grupo a se desenvolver também. Então, é meio que automático, assim, da gente vai se empolgando em falar, em expor também. E quando a gente entra, de fato, no grupo, a gente desenvolve mais. Então, eu me permiti conhecer todo mundo, eu me permiti utilizar o espaço do Greenvex como alavancador para essa questão de falar, que eu tinha muito medo também. Ah, legal. Muito bom. E quais trafores, agora entrando na questão dos traços força, né, qualidades positivas que a consciência tem que podem alavancar a evolução dela, quais trafores ou traços força você teve que desenvolver para superar o medo de errar? Pode listar alguns? Desenvolver? Olha, eu não sei se seria um trafor, mas talvez seria mais, assim, mais amplo, esse pensamento da interassistencialidade. Foi o que mais me ajudou, assim, a superar. Porque eu ficava com medo de, às vezes, apresentar um trafar, só que é normal. E, às vezes, eu apresentando um trafar em alguma determinada situação pode ajudar pelo exemplarismo, assim, essa pessoa também tem trafar, então eu vou... não gostei muito dessa situação, tipo, olhando pra mim, então eu vou melhorar aqui. Às vezes, a gente acaba não pensando num contexto amplo, então ter esse pensamento mais aberto, assim, cosmovisiológico, me ajudou a olhar para a situação em um contexto mais amplo mesmo. Ah, importante isso também. Outra postura também que eu tenho desenvolvido é... Sabe quando você não... Peraí, deixa eu... Tranquilo. A palavra tá quase saindo. Autoenfrentamento. Você quer sempre estar melhorando, uma postura também recinofílica, né? De olhar alguns traços e, bom, se eu tenho um trafar, eu vou
trabalhar ele, vou escrever sobre ele, vou pensar no lado positivo, assim, sabe? Como é que eu posso utilizar esse traço aqui de uma forma mais cosmoética, então ter essa visão também recinofílica tá me ajudando sempre bastante. buscando mais reciclagens para melhorar as próprias manifestações. Muito bom isso, bem bacana. Agora eu queria saber, você falou um pouco sobre o Greenvex, que acaba sendo um voluntariado de pesquisa, né? Mas eu gostaria de saber, com relação ao voluntariado administrativo, qual foi a importância do voluntariado para a superação desse medo de errar? Bota na chapa quente também, mas de um jeito mais, não sei se seria manual a palavra, mas é porque, assim, no voluntariado de pesquisa, a gente tem mais um trabalho de ideias, de debate. O voluntariado administrativo é mais de você fazer as coisas acontecerem, de pensar na organização, assim, na instituição, e como é que você pode ajudar mais. Então, às vezes eu também erro dentro do voluntariado, assim, comete alguns erros, assim, né, que eu faço parte da comunicação. Então, a gente fica responsável pela postagem das publicações nas redes sociais. E às vezes eu erro, assim, uma publicação vai com uma legenda errada. Daí, o que eu tenho percebido? É um ambiente que me proporciona errar, e aí eu percebo que tem ainda coisa pra melhorar, pra eu ficar mais atenta, e tá me ajudando a desdramatizar algumas coisas, sabe? Desse ambiente. Que eu também aprendo com a postura de outras pessoas que também erram, né? E sabem lidar, assim, de uma forma mais dinâmica com aquele erro, sabe? Aprender mais rápido com ele. Sim, importante isso também. Show de bola. E agora com relação a amizades evolutivas, como as amizades evolutivas te ajudaram na superação? O exemplarismo, né? De estar todo mundo tentando também se melhorar, tá todo mundo tentando escrever sobre alguns problemas que tem para demonstrar que é possível superar, e aí isso dá um ânimo da gente fazer autopesquisa também, se conhecer. Sim. E aí participar de uma proex grupal também. Com certeza. E aí, nas amizades evolutivas, entra as amizades do Greenvex, né, amizade do voluntariado, mas também outras amizades, às vezes de trabalho, né, que são aquelas amizades que te colocam pra frente realmente, né, na tua evolução. E, na sua visão, quais são os benefícios de você superar o medo de errar? Você é mais você, né? Você consegue... Olha, vamos pensar na escala evolutiva. O serenão, tanto o serenão quanto o desperto, assim, ele vai galgando mais essa autoconscientização. Sim. Então, para isso, para você se conhecer, você tem que se expressar também autêntico. Então, essa desinibição do processo da sua manifestação é importante até para você pensar numa evolução da escala evolutiva. Sim, bacana. Muito bom. É aquela velha frase, né? Errar é humano, a gente tá aqui para errar, mas a gente sempre vai errando menos se a gente se qualificar. Show de bola. Você usou alguma técnica específica, claro, além da técnica da INVEX, né, para auxiliar na superação do medo de errar? Olha, eu listei algumas técnicas naquele artigo que eu escrevi sobre errofobia, né? E eu utilizei 3 técnicas, que a primeira é desdramatização do erro. Então, assim, você vai anotar o erro, escrever o que você sentiu naquela hora, como é que você reage quando acontece geralmente aquele tipo de erro. E aí fazer mesmo uma análise do que aconteceu. Porque aí você vai desdramatizando, você vai percebendo, eu tava achando que aquele erro era muito, muito crasso. Mas nem é tanto assim, parando pra analisar o que tá escrito. Quando a gente escreve no papel é mais fácil, né, de visualizar. É verdade. E aí depois disso, enfrentar esse erro, né, que nos causa medo. Então a chapa quente foi o que eu uso até hoje, né? Sim. Que se tem algum trabalho, se tem alguma coisa assim que você pode encabeçar, sabe, liderar, assim, é muito importante fazer. E outra técnica é a invexoprofilaxia do erro, que ao invés de você esperar errar, você já previne aquilo, né? Por exemplo, às vezes, um exemplo bem bobo, eu tô aqui, daí eu sei que eu faço assim, a caneca cai. Então, ao invés de eu fazer assim, eu vou evitar isso. Então, é um exemplo bem bobo, mas é um pouquinho didático, né? Da gente prevenir, já que sabe que vai errar daquele jeito, né? Bacana. São ótimas técnicas. Inclusive, vou começar a aplicar. Achei bem interessante. E, por fim, você já deu ali uma dica durante a entrevista pro pessoal que quer aprender a superar o medo de errar. Mas gostaria que você desse mais alguma dica para o pessoal que quer superar o medo de errar. Tá, a primeira coisa,
ter um foco, assim, um pensamento majoritariamente na assistência e na cosmoética e saber que todo mundo vai errar, é bem natural até, e utilizar isso como um aprendizado. Uhum. Você realmente analisar, perceber onde é que está errando e utilizar isso ao seu benefício próprio. Daí você vai desdramatizar e vai ver que, bom, acontece com todo mundo e dá pra gente utilizar isso de uma forma positiva, ter Sim. uma visão mais positiva, né? Legal, muito bom. Teve algum tópico aqui que a gente não abordou que você gostaria de comentar um pouco? Não, acho que a gente É? abordou bastante, Aham. bastante coisa sobre Foi bem isso. abrangente. É. Então é isso, a gente chegou ao final de mais um Teática Inversiva. Pessoal, obrigado por acompanhar até aqui. Lembre de deixar o gostei, ou se não gostar do vídeo, deixar sugestões do que a gente pode melhorar aqui no quadro do Teática. Lembre de se inscrever no canal, também muito importante para acompanhar os outros vídeos do canal. A Sinvex também tem outros quadros importantes que falam sobre inversão existencial. Compartilhar esse vídeo, né? É importante passar esse conhecimento para possíveis aplicantes da Invex, ou pessoal que se identifica com a técnica. E continuar acompanhando a gente nas redes sociais também, certo? Mari, agradeço muito pela sua presença, foi muito bacana o Obrigada. bate-papo. Foi bom mesmo. Então é isso, pessoal. Até mais.